Isso aqui é safadeza, hein? O senhor Klein acabou de fazer safadeza com o Flamengo. O Carrascal tava indo pro gol. Se ele não voltar esse lance no VAR, a CBF tem que fazer alguma coisa. Só que é uma vergonha, ia ser um gol de placa do Carrascal. Olha isso. Carrascal arranca. Não tem mais jogador nenhum. Ele é o último homem. O último homem. Ó, jogador nenhum. Vai o Carrascal, vai fazendo fila. Último homem. Faz a falta. Se não for expulso, isso aqui é uma safadeza e alguma coisa vai ter que ser feita pela CBF. Isso aqui é um absurdo. Ou vai pro VAR, aí a Globo já tá botando aí, ó, replayzinho de outro lance. Ele não deu o vermelho. Ele não deu o vermelho. Isso aqui é um escândalo. A CBF tem que fazer alguma coisa. E cadê o VAR? Eu quero saber cadê o VAR. Esse VAR vagabundo que a gente tem no futebol brasileiro. Gente, isso aqui é inacreditável. É inacreditável. Coitadinho do Klein, pessoal. Isso que o Flamengo fez hoje foi sacanagem com o Klein, tá? Porque o Klein, ele se esforçou pra não deixar o jogo do Flamengo ser fácil. Não expulsou num lance escandaloso o jogador do Mirassol. Era pro Mirassol jogar com um a menos no segundo tempo todo e o Klein não deixou isso acontecer. Ele pensou, não vai ser fácil pro Flamengo, não. Aí vai o Flamengo e faz 5-1 no Mirassol. Ah, coitadinho do Klein, gente. O Klein vai se sentir mal. Pô, Klein não expulsou. Lance escandaloso. E aí o jogo foi fácil mesmo assim. Isso é sacanagem com o Klein, tá? Sacanagem. Coitadinho. Não vai dormir bem hoje o Klein. Poxa. Se o Flamengo ganhar nesse domingo do Mirassol e o jogo atrasado dele, que também é contra o Mirassol, o Flamengo empata com o Palmeiras. E passa na frente porque vai ter um saldo de gols melhor. Nesse momento, o saldo é de 21. Mas em vencendo os dois jogos, ele no mínimo fica com 2 gols a mais do que o Palmeiras no saldo e deixa o Palmeiras para trás. Gente, a vantagem do Palmeiras era muito grande. Tanto que o flamenguista chegou a temer nesse mês de agosto, o mês pode acabar. Por quê? Porque o mês não, né? O ano pode acabar. Porque se o Flamengo for eliminado pelo Cruzeiro e continuar essa diferença gigantesca para o Palmeiras, já foi eliminado na Copa do Brasil, então ia sobrar o quê? Nada. Mas a situação está se revertendo completamente. O Flamengo empatou com o Cruzeiro fora de casa na Libertadores e agora vai jogar em casa no Maracanã a partir da volta, com grande chance de se classificar. E pode tirar essa vantagem que chegou a ser de 8 pontos para o Palmeiras e assumir a liderança da competição. E ó, o grito de tira que eu vou cagar. O Mirabel faleceu no Manhão. Na cara não, para não estragar o velório. Vocês anotaram? Aí a placa da carreta assombração, sabe onde é que eles vão parar? Lá na liderança. É questão de tempo, anota o que eu tô te dizendo. O negócio, o problema era o quê? Saldo de gol? Que tava empatado ainda? Acabou esse problema agora. Meteram mais 4 caroços de saldo aí. Nossa, Deus do céu, o que foi, Mirabel? Hein? O que vocês querem da vida de vocês? Que vocês vão entrar na zona de rebaixamento já na próxima rodada. E o jogo da volta, vocês vão enfrentar ele. Jogo da volta não, jogo adiado. Entendeu? Que eles tinham aí pendente. Vai ser aonde? Vai ser contra vocês e dentro do caldeirão maligno lá. O que vocês acham que vai acontecer? Pode anotar aí mais 4 caroços no butico verde e amarelo de vocês. É isso que vai acontecer. Nossa, Deus, agora eles vão grandão pra enfrentar os pãozinhos de queijo dentro de casa. Já eles vão catar essa liderança aí. Quem tá desesperado é os porcaranha vendo esse jogo aí. Sabe o que eles estão falando? Agora, filho, fudevu de caçarolê, não tem jeito. Ai, meu Deus do céu, pior que eu ainda sou parte integrante disso aí, que eu fiz o grande favor de ganhar. Felizmente a gente ganhou, mas de quebra a gente acabou ajudando esses cramunhão aí. Calma, já vai sair o vídeo aí dos react aí, vendo aí o meu desespero. Vocês amam, né? Puta merda, cara. Resumindo, mais um domingo assombrado. E o Flamengo chegou. E é o famoso ditado, quando deixa chegar, é complicado segurar. Como se fosse um filme repetido de 2025, o Palmeiras deixa o Flamengo chegar. Agora o Flamengo só depende dele para ser líder e campeão do Campeonato Brasileiro. 3 pontos de diferença, jogando muita bola. O Flamengo vai jogar na casa do Mirassol e joga como Flamengo. O tempo tá sendo o melhor amigo do Flamengo. Uma goleada para mostrar que o Flamengo
chegou. E se restavam qualquer dúvidas sobre o caminho que esse time estava percorrendo, o Flamengo reencontrou o que é ser Flamengo. E esse é o grande problema pro resto do futebol brasileiro. Porque eu não sei se você lembra, mas esse time é o atual campeão brasileiro e da Libertadores. O Flamengo que jogou com um time misto, mas que quando entra no segundo tempo tem Samuelino pra fazer outro gol. O maior reforço do Flamengo era o elenco voltar a ser o elenco do Flamengo. Na hora certa, esse time tá crescendo. O Flamengo de Leonardo Jardim pode não ser o time perfeito, mas faz mais uma partida de time grande. E time que quer ser campeão de tudo. O maior erro de Abel Ferreira foi ter deixado o Flamengo chegar. Bom, o torcedor do Flamengo, que acompanha o Flamengo há muitos anos, sabia que a temporada do Flamengo não iria acabar em agosto, como muitos torcedores estavam dizendo. Porque simplesmente o Flamengo não havia contratado alguns jogadores. E eu estava sempre falando, azar do jogador que não veio para o Flamengo. O Flamengo está muito vivo no Campeonato Brasileiro e o Flamengo vai buscar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor ataque da competição e joga muito mais bola do que o seu concorrente, que é o Palmeiras. O torcedor tem que aprender que janela de transferências não significa que o time vai ser campeão ou não. Você pode gastar milhões, mas se seu time não for capacitado o suficiente, você não ganha. O Flamengo tem o próprio reforço dentro do elenco. Jorge Carrascal jogou muita bola e eu espero, de coração, que esse seja o retorno de um jogador que é muito importante pra gente. Vacilou muito nessa temporada, mas fez uma baita partida. O torcedor tem que parar de achar que janela de transferências define a temporada. O Flamengo está vivo. O Flamengo vai buscar o Cruzeiro e o Flamengo vai passar o Palmeiras. E eu quero todo mundo quarta-feira no Maracanã. O Flamengo está vivo. Aí, Ancelotti, parabéns, hein? Onde você tá? No Canadá? Na casa do caralho? Onde você tá? Tá onde, Ancelotti? Tá tomando um vinho, comendo uma pasta, comendo uma pizza, assistindo futebol italiano. Você não viu o Pedro, não? Você não viu o Pedro jogando bola? Você não entendeu quem é o Pedro? Você levou o Igor Thiago pra Copa do Mundo, porra! E você deixou o Pedro, você deixou o Matheus Pereira. Isso. Você não colocou o Neymar pra jogar. Você assistiu o jogo do Vasco e Santos? Você não colocou o Neymar. Ah, você renovou o contrato? Nossa, que legal. Pô, que bom, Ancelotti. Foi assim, um baile do Flamengo. O Carrascal ficou muito marcado naquele jogo da Libertadores contra o Racing. E pra mim, desde aquele jogo, essa é a melhor atuação do Carrascal com a camisa do Flamengo. Marcado, você diz positivamente. Positivamente, porque ele botou aquele jogo no bolso, no Maracanã. E essa é uma atuação parecida com aquela de... Nível muito alto, cara. Nível muito alto, marcando gol, conduzindo o time, sendo importante, fazendo o time funcionar ali como um meia. Acho que assim, o Pedro com 23 gols na temporada, 14 gols no Campeonato Brasileiro, artilheiro ao lado do Viveiro. Então, uma grande atuação do Flamengo, que eu acho que começa de novo a recuperar a sua confiança. Qualidade tem. Ah, precisa de reforço? Precisa, acho que merece uma cobrança diretoria. Mas esse time aí é capaz de ganhar um Campeonato Brasileiro, é capaz de ganhar uma Libertadores, porque é um elenco fortíssimo. E hoje acho que já ganhou, funcionou né? muito. Já ganhou. Já Quase ganhou. os mesmos jogadores, né? Já ganhou. Grande atuação, assim. E é difícil você ganhar lá, né? Muita gente pode chegar, mas, pô, também contra o Mirassol. Mirassol lá dentro é complicado. Não é o mesmo Mirassol da última temporada, mas mesmo assim é um time competitivo. Um 5-1. Pra mim é um recado muito claro e nítido pro próprio Palmeiras, ó. O Flamengo chegou e o Flamengo quer esse título do Campeonato Brasileiro. Não adianta operar não, seus desgraçados. Não adianta operar não. CBF, vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Podem operar o Flamengo à vontade. Se jogar bola, vai ganhar. Isso é uma vergonha que tá acontecendo. É uma vergonha que tá acontecendo. Operando o Flamengo. Todo mundo viu, o cara indo em direção ao gol, era pra expulsar. Não adianta operar o Flamengo vai conseguir. Isso é uma vergonha o que estão fazendo. Até palmeirense, o perfil lá, o tiozão do Palmeiras, o tiozão do Verdão, entrou em contato e falou, estão roubando o Flamengo. Era pra expulsão. Até os palmeirenses já estão começando a ficar constrangidos, pô. Vamos, porra, Luiz Araújo tem gol, eu falo pra vocês, esse cara tem gol, ele mete gol, esse cara é bom, é importante, vambora, Mengão!
Eles mandaram o Felipe Luiz embora, ganhando a Libertadores e o Brasileiro. Sabe quando isso aconteceu no Palmeiras? Nunca. Tanto é que O Abel tá até hoje. O Abel tá até hoje porque ganhou a Libertadores em 21. Faz 21. Ele tá 5 anos porque ganhou a Libertadores em 21. O Flamengo demitiu o Felipe Luiz porque ele perdeu o título pro Corinthians e perdeu pro Lanús. Falou, tchau. Você tá em decadência? Tchau. O Flamengo é maior que você. No Palmeiras, não. O cara tá 5 anos sem ganhar porra nenhuma significativa. Porque 23 foi o Andy, Abel, não foi você, não. Muito bola, dando uma aula pra esse Abel Ferreira, dando uma aula, e tem jornalista também, carioca, dando uma aula pro jornalista esportivo do estado de São Paulo. Boa noite, André. E na rapaziada que for chegando, se puder deixar o like, se inscreva no canal, acabou agora. Flamengo 5, Mirassol, Palmeiras já não é mais líder do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, André. Uma aberração, Palmeiras. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Leonardo Jardim, parabéns ao BAP, parabéns a uma diretoria que tem diretoria de futebol, cobra os seus jogadores e cobra o seu técnico. Boa noite, André. Inacreditável. Flamengo será o novo líder, porque o jogo que falta é justamente com esse Mirassol, que não perdia 10 jogos. É que o Flamengo não tomou o menor conhecimento. Boa noite, André. Inacreditável. Boa noite, Lugó. Boa noite, pessoal do chat. Obrigado pela maior audiência ontem da Turma do Amendoim. Quase não. Não é possível, cara. Os caras chegaram. Que humilhação hoje pra cima do Mirassol. E olha que o Mirassol era pra ter um jogador expulso. Imagina se fosse expulso então no primeiro tempo. A verdade é que o Mirassol escapou de não tomar uma das maiores goleadas da história do Campeonato Brasileiro. Pô, Mirassol, coloquei até uma camisa amarela. Até acreditei em superstição de maldição de terceiro uniforme. Aí o Mirassol vai lá e me toma 5 a 1. Foi um massacre do Flamengo. Fez o que quis, meu irmão, do começo ao fim. Faltando meia hora de jogo já tava decidido. Agora um papo reto aqui, sem clubismo, sem resenha. O que o Ancelotti tem na cabeça de não ter levado o Pedro pra Copa? O cara constrói jogada, faz gol. É absurdo o que tem de recurso o Pedro. Tava secando o Flamengo? Tava. Tem a resenha legal do futebol. Mas papo reto, o Flamengo hoje praticou futebol dentro de campo. Uma partida perfeita do Flamengo. E um detalhe, o jogo a menos do Flamengo é contra o Mirassol. Se o Flamengo meteu 5 a 1 no Mirassol, na casa do Mirassol, o que eles vão fazer no Maracanã? Então praticamente o Flamengo diminuiu pra 0 a vantagem que o Palmeiras tinha. A gente tava olhando o Flamengo de binóculos não, de telescópio. 8, 9 pontos de vantagem. Agora eles chegaram e estão cafungando no cangote nosso. E o que vem na mente, será que vai acontecer de novo o que aconteceu ano passado, que o Palmeiras pipocou? Mas enfim, o tema aqui é o Flamengo, uma vitória muito merecida. E teve um pênalti também não marcado pro Mirassol no finalzinho, mas também não adianta nada. Talvez ele tenha compensado a não expulsão do jogador do Mirassol no primeiro tempo. Se você chegou até aqui, você pode me ajudar muito a bater 100 mil seguidores até o final do ano. É só clicar no botão seguir, vai me ajudar demais. Aqui tem futebol todo dia, papo reto, sem clubismo cego. Eu acho que é mais mérito do Flamengo. Acho que a característica do Mirassol é essa característica de ir pra cima, de tentar dominar, de tentar... E o Flamengo o Flamengo foi... As substituições foram talhadas para o Flamengo aproveitar também esses espaços no contra-ataque e o Flamengo puniu. Eu acho que o Donão foi perfeito no comentário dele, é um recado que o Flamengo dá para o campeonato, principalmente para o Palmeiras, de, cara, seguinte, eu cheguei muito mais do que o resultado, Belt, a forma que o Flamengo joga, a forma que o Flamengo ganha. Tá jogando bem mais que o Palmeiras no momento. Não precisa de muito, né? Não precisa de muito para jogar bem mais que o Palmeiras. O Flamengo joga mais do que o Palmeiras nos últimos todos os anos aí, né? Na verdade é essa. Que o torcedor do Palmeiras às vezes reluta um pouquinho em admitir, reluta um pouquinho em falar, mas ele sabe que o Palmeiras não joga um futebol condizente com as peças que ele tem, não joga. E ontem até a coletiva do Abel, a gente pode falar sobre isso, deve falar sobre isso também. Bicho pegou, hein? Bicho pegou, subiu o tom, porque as perguntas são, não pode mais, o Palmeiras não pode mais. Quando você vê o Palmeiras jogar, você fica com esse sentimento de, cara, é só isso que o Palmeiras pode produzir, e o Flamengo não. O Flamengo tem as peças e bota as peças para jogar, e essas peças produzem. Então hoje é um resultado assim maiúsculo do Flamengo. O Flamengo de fato chega nessa briga que já estava, né? O Flamengo já estava na briga, o Flamengo já é líder por pontos perdidos. Se o Flamengo fizer o resultado, ganhar o jogo que tem a menos, já é líder do campeonato. Tem sim esse jogo direto contra o Palmeiras fora de casa, um jogo duríssimo, mas assim, volto a repetir, muito mais pela forma que o Flamengo e que o Palmeiras jogam do que pelos pontos em si. Quando você olha para a tabela, você fala assim, o campeonato está igualado, o campeonato está pau a pau. Quando você olha a forma que os times jogam, você fala, cara, o campeonato não está pau a pau, é uma questão de tempo para o Flamengo assumir essa liderança e mais, abrir vantagem. Isso se o Palmeiras não mudar, mas tem que mudar muita coisa no Palmeiras. Pessoal, palmeirense, o Flamengo chegou, o Flamengo está encostando, só está a 3 pontos do Palmeiras com o jogo a menos,
fez o que fez com o Mirassol e Mirassol, agora, obviamente, no Maracanã, teoricamente, a coisa é mais simples. E o Palmeiras está se enrolando de novo pelo 3º ano consecutivo. O Palmeiras não está jogando um futebol digno do investimento que foi feito em todos esses anos. E o técnico continua com o narizinho empinado, achando que o problema não é dele, mas o problema é dele sim. Ele não consegue montar um time com jogadores que ele pede, jogadores caros, né? O Palmeiras investiu uma fortuna nos últimos tempos no seu elenco e o time não consegue render. Mesmo quando o time está ganhando, joga um mau futebol. O Palmeiras é líder da competição ainda, mas joga um mau futebol, corre riscos na Libertadores, enfim, é um time que está muito abaixo do que se espera para o investimento que se faz, para a segurança que a Leila Pereira dá para a comissão técnica do Abel Ferreira, coisa que ninguém, nem o Flamengo, dá para nenhum treinador. Enfim, com todas as condições favoráveis, a coisa está ficando complicada para o Palmeiras. Mas é claro, quem sabe da vida do Palmeiras é a Leila. Vamos ver até quando ela vai suportar essa situação de gastar muito e não ter retorno. Realmente, nos últimos anos, o retorno tem sido mínimo pelo que o clube está custando. Agora, se você quiser ter um grande retorno nos seus investimentos, vá ao Prêmio Auto Shopping. Lá você vai encontrar o carro que você procura pelo preço que você pode pagar. E no Prêmio São Bernardo, aí, nossa, mais de 1.000 opções de carros em mais de 20 lojas. Não tem erro. Essa eu garanto. Agora é sério, vai todo mundo ficar calado sobre o Ayrton Lucas mesmo? Vai todo mundo ficar em silêncio? Quando ele tá mal, é uma chuva de críticas, o Twitter não para de falar não sei o que. O Ayrton Lucas completou o 3º jogo consecutivo jogando muita bola. Jogou muito contra o Vitória no Maracanã. Depois, contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, foi essencial, especialmente na parte defensiva. Salvou o que poderiam ser 2 gols do Cruzeiro, um no primeiro tempo e um no segundo. E hoje, contra o Mirassol, mais um jogaço do Ayrton Lucas, inclusive dando assistência pro gol do Pedro. E tá todo mundo em silêncio. Eu queria entender por que tá todo mundo em silêncio. Quando ele tá jogando mal, é uma chuva de tweet, é uma chuva de influenciador fazendo vídeo, não sei o que. Agora que ele tá jogando bem, cadê? Cadê todo mundo? O Ayrton Lucas está jogando muita bola e vai ser muito importante para o segundo semestre do Flamengo, para o próximo ano, enfim. O Ayrton Lucas é bom jogador, todo mundo sabe disso. Jogador que já foi para a seleção brasileira, multicampeão pelo clube. Inclusive, sendo crucial na final da Libertadores de 22. Muita gente acho que esquece disso, que se não tivesse a expulsão lá do jogador do Atlético Paranaense, no lance com o Ayrton Lucas, a final poderia ter sido muito diferente. Então acho que o Ayrton é um jogador que merece mais respeito, é um cara que sempre respeitou o Flamengo em todos os momentos. Quando tá mal, foi pra entrevista, assumiu que tava mal, falou com a imprensa, falou com a torcida, eu tô mal, tem que melhorar, não sei o que, e tá melhorando muito. O Ayrton Lucas vai ser um jogador muito importante pro Flamengo no ano, e hoje ele fez mais uma partidaça. Beijinho, vambora que tem muito ano pela frente. O time do Palmeiras perdeu a força de querer ser campeão. O Abel, os jogadores já não compreendem mais ele, eu não acredito mais naquilo que ele faz, né? Uma desculpa do campo, nunca vi um gramado tão ruim assim do Maracanã. É umas coisas assim que me deixa muitas vezes com nojo. Por quê? Porque o Palmeiras é tão grande. E aí o treinador que não sabe escalar um time que tem elenco, um time que tem grande dinheiro, um time que administrativamente falando, tá lá voando. E aí? O que acontece com o Palmeiras? Acontece que o seu treinador perdeu a essência dele. Perdeu a humildade. É uma máscara danada. Acha que é mais importante que o evento, mais importante que a bola. E só ele que sabe. E o Palmeiras está dando uma chance incrível pro Flamengo ser campeão. Vamos ver até quando isso acontece. O que acontece com o Palmeiras é bem nítido, né? Para quem entende de futebol. Quem não entende, quem acha que os meus pensamentos, as minhas críticas, os meus elogios seja uma coisa falha, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos lá. Em relação a essa pergunta, eu não vou individualizar, mas às vezes preocupa-me porque eu tenho que dar uma mensagem aos meus jogadores. E hoje em dia, eu até nem sequer sei se eu sei bem as regras, não é? Porque há situações destas, como a de hoje, que o último homem anula o nosso último homem e que normalmente é um vermelho direto, não há contestação. Para vir na última jornada, situações de entradas, o Bruno não veio connosco porque foi uma entrada a meia perna e também não foi cartão vermelho.
A seguir vejo outros lances dentro da área, pessoas a jogar handebol dentro da área e não é penalti. Vejo outros a dar cotoveladas e não é agressão. Eu não consigo entender as regras e estou com muita dificuldade de explicar aos meus jogadores quais são as regras do futebol. Eu hoje em dia fico um bocadinho preocupado e isso acho que não é bom para mim e para os outros profissionais, a gente não conseguir explicar o que é e o que não é. Eu acho que tem que haver uma clarificação do que é falta, qual é a regra, que é para a gente passar a mensagem. E fico muito preocupado com isso. E o Flamengo tem sofrido, outras equipas têm beneficiado, o futebol é assim, mas eu acho que a clarificação de saber o que é a regra. Fala, rapaziada, Flamengo atropelou o Mirassol fora de casa com um time misto. O Flamengo, se eu não me engano, a última derrota pro Flamengo no Brasileiro, sei lá, enfim, foi contra o Palmeiras. De lá pra cá o Flamengo não perdeu. Se eu não me engano, foi o que eu vi agora. E o Flamengo tem uma coisa. Nos momentos cruciais o Flamengo começa a jogar bola. O Flamengo evolui. Nos momentos cruciais o Flamengo faz assim, ó. Começa a voar. O Flamengo tem momentos de instabilidade. Que é normal. Mas quando precisa, esse time faz assim, ó. E é o que está acontecendo agora. A cada jogo... E olha, meteu 5 no Mirassol fora de casa, hein?